Onde é esse computer? Muito bem, Clau. Não está indo para o Face, tá? Nós só estamos ao vivo no Insta. Ótimo. Gente, mudou toda a configuração aqui. Estou apanhando no Insta do iPhone. Bom, vamos lá. Clau, já entraram algumas pessoas. Vamos assim, o meu pessoal me conhece um pouquinho, vai entrar gente minha e sua. E eu acho que é interessante você falar um pouquinho de você. Quem é Cláudia Vaciloto? Como foi seu caminhar em 2020? Mas como foi antes também? Quer dizer, qual que é essa sua mochila, sua bagagem? Fala um pouquinho. Legal, Dri. Ai, tô adorando a gente estar aqui. Que coisa louca a gente contar para vocês que a Dri, a gente descobriu que a gente se formou na mesma faculdade, teve os mesmos professores, né? Legal. E trabalhamos com uma linha muito parecida, não? Trabalhamos com uma linha super parecida. Mas vamos lá, Clau. Quem é Cláudia Vaciloto? Me pergunto todo dia, a hora que eu acordo. Eu também, todos os dias. Mas assim, né, Dri, como você fez psicologia, sempre foi meu sonho, né, fazer psicologia. Nunca tive dúvidas, sabia que queria fazer psicologia desde sempre. E depois eu fiz carreira em RH, porque foi uma forma de eu também, na época, na verdade, custear minha própria faculdade, né? Então, os estágios de RH eram remunerados, etc. E eu acabei caindo na área de RH e não saí. Fiquei 25 anos no mundo corporativo, foram passando por várias empresas multinacionais e tal, até a última empresa, né, onde eu estava como diretora de RH, chegou a ser uma empresa de ter 5 mil funcionários, e ali eu tive uma crise grave de burnout. Eu conto essa história porque foi quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, né? A empresa tinha sido vendida para um grupo de 100 mil pessoas, aí eu achava que a empresa era grande, e no fim a gente foi vendido por uma empresa que era enorme, né? E ali eu comecei uma série de questionamentos, né? Do tipo, por que a gente precisa passar às vezes, por algum problema desse, como saúde mental, estresse e tudo mais, para poder despertar para algumas questões. Eu já estava bem afastada do meu lado espiritual. Isso é interessante, né? Porque a gente tem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor, né? E normalmente a gente deixa ir pela dor. Outro dia eu atendi um rapaz que ele está com burnout também, e eu ofereci algumas ferramentas, ele entrou com medicação, e eu sou muito amiga da namorada dele, e eu falei para ele e para ela, eu falei, não adianta ele entrar na medicação e não olhar o que está levando ele para isso, né, Cláudia? Exatamente, exatamente. Que foi o que eu comecei a fazer nessa época, né? 2013, 2014, já estava fazendo, mas aí a minha busca ficou mais intensa a hora que eu saí. Eu tirei um período sabático, fiquei 1 ano tentando me descascar, eu brinco, né? Na verdade, eu estava descascando tudo aquilo que eu tinha colocado que não era meu, né? E que eu fui escolhendo colocar na vida, né? E aí eu comecei a me reconectar com a psicologia, voltar a estudar essa ciência que eu sempre fui apaixonada. Fui para a Califórnia fazer um trabalho em Isalém, num instituto bem espiritualista. É na região de Sedona? É perto, no Big Sur, é perto de Carmel, na Califórnia. Califórnia. E aí eu fiz um trabalho lá de pintura espontânea, né, com uma francesa, e comecei a resgatar essa coisa e me encantei, né, com vários temas. Um outro tema que muito me interessou foram os jogos de autoconhecimento, porque como compradora de produtos de RH e de treinamento, eu não aguentava mais do mesmo, sabe, Dri? Aquela coisa, o palestrante fala, a gente ouve e tal, aquela coisa. E os jogos, eles permitem que as pessoas entrem numa relação de igual, de adulto para adulto. Então, você também manda umas mensagens para o inconsciente de maneira leve. Então, quer dizer, o cérebro não percebe que está num ambiente simulado. Isso é uma coisa que eu martelo muito com as pessoas. Qualquer ferramenta que você utilize para autoconhecimento é válido, né? Desde que seja um questionário. Às vezes as pessoas, eu não quero ser colocada num quadradinho. Eu falei, mas espera aí, pega esse quadradinho e olha a informação que ele está te trazendo. Você não precisa aceitar aquele quadradinho,
né, Clau? Você vai Exatamente. simplesmente olhando para aquilo, o que, que realmente você tem, o que, que você não tem, e aí a gente vai se conhecendo. Então, olha que interessante, gente. Isso é algo que a gente já está entrando no tema que ela vivenciou, né? Quer dizer, quando é que eu estou no meu limite para uma mudança? Né? Eu acho que a gente tem no final do ano uma passagem simbólica, né, entre aspas, mas que se abre um portal de possibilidades aí. Muito bem, Cláudia, que mais? Que jogos que hoje você trabalha? Adri, são vários. Tem uma plataforma que chama Game.U, né? E tem um jogo que foi o primeiro que entrou na minha vida, que tem sido um que eu sempre falo dele, e as pessoas me associam muito com o Miracle Choice, né? Que é um jogo que fala sobre como a gente tem escolhido viver mesmo a nossa vida. E acho legal o tema que você trouxe hoje, porque é exatamente isso, né? Quando a gente chega nessa época de final de ano, é natural a gente se encher de questionamento sobre o que a gente escolheu, como é que a gente viveu esse ano, mas mais do que isso, como é que a gente quer viver, né, o próximo ano, quais escolhas a gente quer fazer, né? E esse jogo, ele traz esse questionamento de um embasamento num livro espiritualista que se chama Um Curso em Milagres, que é um livro que foi escrito há mais de 50 anos. Eu comprei, viu? Impulsionada. Só que é um livro enorme, eu não comecei ainda, eu comprei ele no digital. Mas eu comprei influenciada pelas suas mensagens. Não, mas aí a gente faz assim, você faz comigo o Poder da Escolha, que é esse encontro de 8 módulos que a gente faz sobre o livro. Com certeza. E eu faço o Spiritual Thinking com você, pronto. Fechado, vamos embora. Bom, então ano que vem tem ferramenta aí para o pessoal usar de suporte para se conhecer, que é esse curso em milagres que você vai lançar a partir de janeiro, é isso? O Poder da Escolha é o nome de um projeto que eu dei com uma amiga, que a gente fala sobre um curso em milagres na prática, no dia a dia, com simplicidade, né? Porque as pessoas se assustam, o livro é gigante, você viu, né? É gigante. Deixa eu só falar oi para o pessoal aqui. Espera aí, só um minutinho e a gente já vai continuar. Ó, a Dani, querida, pessoal de PA Florência aqui, tem gente aqui, ó. O Dredd entrou, gente, Dredd. Delícia ter você aqui. A Jeane, lá do Arpoador, danada. Quem mais? A Elô, minha amiga querida. Elô, seja bem-vinda. Blanco, Limalane, Leila, Aline, PS Tankevich, a minha nutricionista Vera Visac, olha que coisa linda. Shanice, que me segue faz pouco tempo, mas parece que fez sentido algumas coisas que eu falei. Que delícia ter você aqui. Hello, SPS, que olha só. A Elô, é a minha Elô, eu li Hello. Elô Scarantino. Samira Calil, que delícia ter você aqui. Muito bem, já falei oi para o pessoal. Muito bem, legal. Então, a gente já conheceu um pouquinho de quem é a Cláudia. Pessoal, comecem a seguir quem gostar da Cláudia, porque não tem como não gostar, né? Mas tudo bem. Cláudia Vaciloto no Insta, ela está todo dia colocando uma mensagem para reflexão, e eu acho o máximo. Eu tenho ouvido todo dia a mensagem dela, eu falei, nossa, saiu um videozinho, qual vai ser a carta de hoje? Então, eu acho que toda carta, ela lê e dá uma explicação, uma percepção dela. É muito gostoso a gente acessar esse conhecimento que ela está trazendo. Mas vamos lá, a gente já está com algumas pessoas. Vamos falar, então... tem mais alguma coisa da sua história, Clau? Acho que é isso, né? A gente está no caminhando que a gente vai, né, Dri? E gozado, a nossa história foi meio que se cruzando. Eu também vim do mundo corporativo, eu tenho uma história muito parecida com a sua. Eu acho só que eu estou no empreendedorismo há mais tempo que você, mas eu compartilhei todo esse processo de empresa, de tudo. Muito legal. Pessoal, olha, hoje a live é sobre... Você está preparado para 2021? E a gente vai passar por alguns assuntos, mas eu gostaria muito que vocês interagissem com a gente. O que é que você precisa de conhecimento que a gente possa suprir para que você se sinta mais preparado para 2021? Então, coloquem suas perguntas aí
e vamos interagindo, tá bom? Então, a primeira pergunta é, você está preparado para 2021? Porque 2020 foi desafio, né, Clau? Uau! Isso, nossa, muito, né, Adri? Muito. A gente estava até falando sobre isso. Eu falei, nossa, Adri, a gente está aqui, gente, só para vocês saberem, a Adri já está mais tecnológica do que eu nesses lances de live. Então, eu estou no Zoom com ela, com vocês aqui, era para estar no Facebook. Eu falei, nossa, Adri, como é que você aprendeu isso? Deu algum pepino aqui para jogar para o Facebook, não sei por quê. Agora, como eu já entrei ao vivo, eu não vou para lá. Mas é muito disso que você falou, né? Que é os conhecimentos que a gente aprendeu e adquiriu nesse ano, né? Com esse desafio. Eu acho que a primeira pergunta que a gente podia fazer, quem é coach? Temos o Dread Coach, temos Cláudia, tem o Adriana, e eu não sei se tem mais coach aqui nos assistindo. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando faz uma reflexão no ano é como é que está a minha mochila, né, Cláudia? Em termos de conhecimento, habilidade e atitude. Você concorda comigo em relação a isso? É uma bela reflexão, né? Eu gosto de falar disso, porque a gente olha mesmo para tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Aquilo que a gente aprendeu e quais as atitudes a gente teve em relação a isso. Isso é um bom exercício, né, Adri? Então, vamos lá. Então, de maneira prática, pega um caderninho e escreve lá conhecimentos. Quais são os conhecimentos que você tem, que adquiriu em 2020 ou que você já carrega, tá? Isso é uma reflexão para você estar preparado para 2021. Habilidade, Adriana, fazer live. E mesmo assim, eu ainda apanho em alguns momentos, mas eu desenvolvi muitas habilidades, quebrei uma série de paradigmas. Então, eu gostaria que vocês também peguem o caderninho e escrevam quais são as habilidades que eu tenho facilidade, o que flui para mim. Tudo isso vai te ajudar a você olhar a sua caixa de ferramentas. E atitude? Atitude, eu acho que a gente podia elaborar mais isso. Eu acho que você tem muito para agregar em relação à atitude, com o seu conhecimento de inteligência emocional, né? Quer dizer, a primeira pergunta que eu fiz no post é: você quer deletar 2020? Eu sei que tem pessoas que passaram por dificuldades, que perderam pessoas queridas. Não foi um ano fácil. Mas qual foi a sua atitude perante tudo? Então, como é que você vê essa questão da atitude conectando com o seu conhecimento de inteligência emocional? Olha, Adri, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente passa a ter uma musculatura, a gente fala isso aqui, tem uma galerinha, todos os especialistas em inteligência emocional. Quando a gente fala, né, que a gente, nesse caminho que a gente faz de autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo uma musculatura emocional, né? Eu uso essa comparação. Porque a gente consegue ser mais resiliente no momento de desafiador, de dificuldade, né? A gente tem um tempo de resposta, né, maior para as coisas. A gente deixa de ser mais vítima das situações e passa a ser mais protagonista, porque a gente começa a entender tudo aquilo que é autorresponsabilidade nossa, né? Ao invés da gente jogar as coisas muito para fora. Então, eu gosto muito disso, porque a atitude, e é muito disso que eu falo no jogo também, né? Do quanto a gente pode observar o nosso próprio comportamento, os aprendizados que a gente teve, que nem você falou, olhar para as habilidades que a gente tem e se apropriar disso. E é aí que a gente bota a nossa atitude em ação, né? E é bem isso que você falou, cara, a gente está doendo, sofremos, não é fácil, mas e aí, fazemos o que com isso? Né? Ficar estagnado? E aí eu acho que entra muito uma coisa que eu vivo falando para o meu público, para as pessoas que me assistem, é a questão de uma pergunta que é crucial. O que é que você tem controle e o que você não tem controle, né? Isso faz parte da atitude de você ter em cima do que você tem controle. Exato. Eu não tenho controle quando vai sair a vacina, concorda? Não tenho controle sobre a pandemia, mas eu tenho controle de me cuidar, né? Eu tenho controle de tomar os cuidados necessários, eu tenho o controle de evitar me expor a um risco desnecessário. Então, isso é uma atitude também, né, Cláudia? A gente entender que quando eu consigo identificar o que eu tenho controle, está na minha mão agir. E aí a vítima que você trouxe acabou, né?
Exatamente. E o legal, né, Dri, é que a gente pode fazer essa escolha toda hora, todo momento, né? Às vezes aparece uma nova adversidade, uma nova. Tá bom, beleza, mas e agora? Eu faço o que com isso, né? Então, eu acho que isso que é libertador. Quando a gente se apropria disso, a gente passa a ser pessoas de atitude com mais frequência, né? A gente passa a ter esse protagonismo com mais frequência, né? Mas isso é possível nesse caminho de autoconhecimento. E eu gosto muito disso que você fala e você traz no seu trabalho, Dri, porque você fala também de espiritualidade. Então, não é só a musculatura emocional, mas também o quanto a gente, como um ser integral, a gente também pode agir de maneira mais E como a gente está conectado com o nosso propósito, como é que a gente está conectado com servir o mundo, como é que está... Uhum. Eu acho que esses questionamentos são as coisas que... Essa é a época para fazer isso, gente. Por que eu marquei esse tema e por que eu chamei essa superwoman aqui do meu lado? Porque este é o momento da gente fazer esses questionamentos. Então, anotaram? Pega um caderninho, coloquem lá escrito. E se você for fazer um processo de coach, ele vai fazer isso. E não pode ser mental, né, Cláudia? Não Adoro. pode ser mental, tem que escrever. O coach gosta que escreve. Então, quais são os seus conhecimentos? Vamos olhar para as suas ferramentas. Quais são as habilidades que você tem desenvolvido? Quais são as atitudes que você tomou esse ano? Muito bem. Isso é uma base para você olhar 2020, correto? E aí, Cláudia, para eu ir para 2021, como é que a gente faz essa passagem? Fala um pouquinho que eu também falo. Dri, uma coisa que eu percebo é que se a gente não sabe muito aonde a gente quer ir, né, os objetivos que a gente tem, os alvos que a gente quer atingir, a gente não consegue caminhar, né? Então, eu acho fundamental a gente fazer um exercício de entender os nossos objetivos. Em todas as áreas da nossa vida a gente pode traçar alguns objetivos, né? Algumas metas. Eu não gosto da meta por meta, sabe? Ai, não, quero fazer tal. Não, ela tem que estar embasada no seu sentido de propósito, naquilo que você ama fazer, naquilo que faz sentido para você. E dentro daquela ferramenta que é tão conhecida de estabelecimento de meta, que é o SMART, só para fazer uma observação, SMART é um acróstico que é específico, mensurável, alcançável, relevância e temporalidade. Então, o R é extremamente importante a gente entender qual é a relevância daquela meta para a minha vida. Exatamente. Né? Eu acho que esse R, quando cai a ficha, e é muito em cima do que você está falando, não é estabelecer meta por estabelecer, não é porque o outro quer. O que faz sentido para você, o que faz sentido para sua alma, né, Cláudia? E o que eu vejo é que nesse mundo cheio de tem que fazer, tem que atingir, tem que ter performance, as pessoas estão ficando doentes. Por quê? Porque elas estão dissociando aquilo que é o desejo genuíno dela daquilo que o outro espera. Então, é por isso que as pessoas desenham um monte de meta e não põem nada em prática, porque, na verdade, ela não avaliou se aquilo é realmente uma coisa que está ligado aos desejos que ela tem naquela área da vida, por exemplo, né? Tem gente que fala assim, eu quero mudar de emprego, mas só querer já é uma ótima coisa, mas o que você vai fazer para que isso aconteça? Quais são os primeiros passos que você pode dar? Né? E coisas pequenas às vezes, né, Dri? E a gente está trazendo aqui, mas só para complementar o que você está falando, a gente falou muito sobre olhar a minha caixa de ferramentas, o que eu tenho de bom. Só que, gente, isso você vai investir para melhorar. Então, assim, se você tem um machado muito bom, você vai mantê-lo afiado. Não é isso? Você vai cuidar daquele machado que faz parte da sua caixa de ferramentas. Só que tem coisas que a gente não tem dentro da nossa caixa de ferramentas e que quando você traça a meta, você vai precisar desenvolver. Exatamente. Que são o que a gente fala como coach dos pontos de desenvolvimento. E isso também é importante, pegar esse caderninho que eu estou pedindo para vocês, nessa semana, entre Natal e Ano Novo, é a melhor época do ano para você fazer isso. E não fazer e esquecer, né? É um documento vivo, você tem que deixar ali, mas o que é que você precisa aprender ainda? Em termos de tecnologia, o que é que você precisa mudar de atitude? Que tipo de atitude você vê
que dá resultado para uma pessoa e que daria para você. Isso é uma atitude que você pode desenvolver, né? Como é que eu posso, para alcançar aquela meta, eu preciso estabelecer parcerias. Junto a gente não vai muito longe, né, Clau? Sozinho, né? Sozinho a gente não vai muito longe. Junto a gente fica muito mais fácil. Quer dizer, como é que eu posso me associar com pessoas que têm esse mesmo sentido, esses mesmos sonhos, mas que às vezes me complementem em alguma coisa. Anotem no papel o que vocês poderiam ter como parceiros. Então, por exemplo, eu vejo muita gente quando vai para o business, que vai para empreender, Cláudia, eu não sei como é que você vê isso, mas vai para empreender e é muito técnico, não tem a parte comercial. Super. Né? E também tem muita gente que vende, mas falha a empresa porque não tem a parte administrativa. Então, muitas vezes, eu também tenho que entender que não necessariamente eu tenho que desenvolver tudo. Exatamente. Que eu posso ter parcerias. Faz sentido isso para você, Cláudia? Você sabe que isso que você está falando, eu conversei isso com esses dias com uma amiga também que está empreendendo, e quando eu saí do mundo corporativo, foi exatamente essa avaliação que eu fiz. Eu falei, caramba, eu tenho algumas coisas que eu não sei, eu posso aprender, mas tem outras que nem que eu estude a vida, eu vou ter talento, mas que eu posso ter na minha rede pessoas que tenham esse talento e que possam trabalhar comigo. Então, eu comecei um movimento em rede, que foi o Na Sala, né, que começou na sala da minha casa, depois eu abri um espaço físico, e eu trouxe profissionais e pessoas para essa rede. Então, por exemplo, hoje, quando eu me junto com você, eu sou muito melhor do que se eu estiver sozinha, né? A hora que eu estou com um cliente, eu até te indiquei, né, Dri? Falei, caramba, na hora que eu vi que tinha uma questão ali sistêmica, familiar, eu falei, meu, que bom eu ter a Adriana Vico, né, gente? Porque quem não sabe aqui que está comigo, quem está aqui no meu Instagram... A gente precisa de complementariedade. Exatamente. E isso faz parte desse planejamento. Até, Adri, deixa eu falar aqui com a galerinha que está no meu Insta. Fala. Quem não conhece a Adri Vico, viu, gente? A Adri é uma psicóloga como eu, se formou na mesma faculdade que eu, mas ela se tornou uma especialista em constelação sistêmica e familiar e organizacional. Então, sigam esta mulher, porque eu acabei de constelar de novo, e vou ter outras, viu, com ela. O ano que vem eu vou fazer mais Foram muitas emoções, né, Cláudia? Nossa, essa minha última foi uma emoção, gente. E pegando o link do que você trouxe, eu acho que vale a pena também a gente anotar nesse papelzinho, nesse caderninho que eu estou falando, o que você acha que está bloqueado na sua vida? O que não flui, né? Relação financeira, relação afetiva, relação familiar. O que não está fluindo? Porque tem coisas para você olhar, provavelmente. Né? Então, esse caderninho que eu estou falando, depois, se vocês precisarem, assistam a live de novo e montem esse caderninho que eu estou falando, porque esse caderninho vai dar base para você fazer as suas projeções para o ano que vem. A Giane, eu assisto tudo da Adriana. Ah, que linda. A Giane, tá na praia ainda, Giane? Olha lá, IB Moda, entrou um monte de gente, ó, Duda Rossini Oficial, seja bem-vindo, IB Moda, doutora Jocely, Daniela, Claudinei, Afonso, Maria Santos, Recou Rossi, sabia Recou Rossi? Eu sou Rossi também, Adriana Rossi Vico, somos primas. Juliana, Laís, mamãe recente, seja bem-vinda, Silvia Azevedo, Alessandra, muito bem. Bom, então a gente já falou de bastante coisa. Olho para minha bagagem, escrevo quais são os meus talentos, conhecimento, habilidades e atitudes. Olho para os meus bloqueios, né? O que não está fluindo na minha vida e de que forma eu me identifico para trabalhar isso. Sim. Então, existem várias formas de desenvolvimento. A constelação sistêmica é uma delas, o curso em milagres é outra, o curso do Spiritual Thinking, que vai começar dia 12 de janeiro, é um curso, gente, maravilhoso de transformação, as pessoas que participaram, é maravilhoso. Depois entra no www.spiritualthinking.com.br. Que mais que a gente falou? Só para fazer uma retrospectiva do que tem que ir para esse caderninho. Dos seus desejos, né? Daquilo que você deseja. Desejos,
as suas metas. Você sabe construir uma visão de futuro? Será que eles sabem, Clau? Boa pergunta, hein, galera? Não sei. Vocês sabem construir uma visão de futuro? Como é que é uma técnica de construção de visão de futuro? Bem moda, queridos de Portugal. Não, ninguém respondeu nada, mas vamos falar então um pouquinho? Como é que eu costumo explicar para eles? Como é que eu costumo trabalhar com a visão de futuro? Então, esse final de ano, você vai pegar e vai pôr metade de uma folha desse caderninho para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos e para 10 anos. Eu quero que você pense como é que você quer a sua vida para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, 5 e 10 anos. Ai, mas Adriana, é muito difícil. Será que é tão difícil assim? É um momento que você vai parar para olhar o que importa para você. E aí eu quero que você desenhe como se você fosse descrever uma cena de filme. Você vai começar com o seu nome. Então, vamos lá. Por exemplo, eu, Adriana, vamos lá, fazendo o curso do curso em Milagres com a minha querida Cláudia. Então, eu, Adriana, tô sentada no online assistindo a Cláudia dar o curso em Milagres, e eu estou muito feliz porque eu estou tendo vários insights. Então, olha só, a estrutura é essa: eu ponho o meu nome, eu falo a cena, como é que eu vou estar, aonde eu vou estar, se eu vou estar na chácara, se eu vou estar em outro lugar, quem vai estar comigo, e como eu estou me sentindo. Por que isso? Porque como eu vou estar me sentindo, eu vou contar um segredo. Clau, você que é boa nisso. O cérebro identifica quando a gente está imaginando, ou quando está vivendo, ou quando está lembrando. Uau, ele acha que é para valer, né? Ele tem certeza. Ele tem certeza que é para valer. Eu fiz um trabalho no Grupo Pão de Açúcar por 5 anos, Clau, e dentro desse trabalho tinha essa visão de futuro. E eu vivia recebendo mesmo, durou 5 anos o projeto, mesmo depois que terminou, de vez em quando eu recebia e-mail. Adriana, minha visão de tantos anos aconteceu. Eles me mandavam. Isso é poderoso. Você tem alguma dica de ferramenta, Clau, para passar para eles, para essa projeção de futuro? Você sabe que eu gosto muito dessa coisa da visualização e eu faço sempre o meu vision board. A minha amiga que está aqui, a Lola, deu até uma aula sobre isso esses dias, um workshop, que é exatamente isso que você está falando, né, Dri? Eu coloco isso visualmente e eu prego aqui no meu escritório, porque todo dia que eu acordo eu vou lá e eu olho para o meu objetivo daquele ano. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que esse ano foi interrompido por causa da pandemia, que é levar as pessoas para Toscana, chama Toscana com Alma. Tá lá, tá minha foto da Toscana, tá meu sócio na Itália, né? Então, e tá tudo que eu quero fazer para esse ano, por exemplo. Então, toda vez que eu olho para isso, eu me vejo realizando isso, né? Eu amo gosto isso daí muito também, disso. muito bem lembrado. Eu fiz isso quando as minhas sobrinhas fazem 18 anos, eu crio um quadro desse para meu presente, é uma tarde com elas, sentar e falar, ó, tá aqui o quadro, você tem 5, 6 visões, dependendo do quadro que eu quero. O que você quer para a sua vida, meu amor? Né? Então, algumas elas já alcançaram, entrar na faculdade, ok, de medicina, não, mas você quer só entrar ou você quer se formar? Então, como é que tem que ser essa sua visão? Exatamente. Eu vou questionando esses sonhos, né? Então, deixar isso nesse quadro visível é maravilhoso. E você sabe, Dri, uma vez eu falei isso, aí uma pessoa virou para mim e falou assim, ai, Cláudia, mas você faz plano e Deus dá risada, né? Vem a pandemia, te soca. Eu falei, gente, tudo bem, né? Claro que imprevistos acontecem, mas você pode rever. Você não está ali engessado por uma ideia única. Suas escolhas são constantes, você pode rever. Né? Então, as pessoas, às vezes, se defendem. Né? Interessante que as pessoas acham que tem que ser algo passivo, né? Então, assim, por exemplo, se você colocou fazer esse curso, digamos, na Toscana, tudo que você tem que movimentar para que isso aconteça. Eu posso ir lidando com isso, eu posso ir trabalhando com isso. Então, Deus não vai chegar porque você imaginou que vai acontecer e vai acontecer. Ele precisa das suas mãos para operacionalizar, não é isso?
ele precisa do seu movimento para operacionalizar. Nossa, achei maravilhosa essa sua lembrança, maravilhosa. Que mais? Vamos lá, Clau. Eu tinha também separado aqui para falar do SWOT. Clau, você já usou o SWOT para a pessoa olhar para a própria carreira? Você já usou? Porque normalmente o SWOT é usado muito para planejamento estratégico de empresas. Sim, não, mas eu acho a análise SWOT a gente pode fazer para tudo, né, Dri? Um projeto novo, uma ideia nova, né? Quais são as minhas forças naquela ideia, naquela iniciativa? Eu gosto bastante, eu acho que isso também é uma... E é engraçado que você tá trazendo coisas que são tão simples, mas que são tão práticas e tão bacanas, por exemplo, o chá, né, o de conhecimento, habilidade, atitude, fazer essa análise SWOT, e eu acho que isso que é legal. A gente não precisa complicar, né? Esse papelzinho, esse caderninho o essencial é aí, simples. É simples, e o que mais está por trás disso é a atitude mesmo da gente olhar para isso, né? Então, fazer essa análise da gente olhar e falar, poxa vida, o que eu tenho de oportunidades aqui, né? Quando eu dei o exemplo aí da Toscana. Deixa eu só fazer uma observação para a gente alinhar o conhecimento das pessoas, porque eu falei para Cláudia antes da gente entrar, falei, Cláudia, essa live eu queria que tivesse uma carinha muito prática. Prática. Porque chega de só ficar no mental, eu quero que vocês se preparem para alguma coisa prática. Então, a matriz SWOT, vocês vão procurar isso na internet, vocês vão encontrar facilmente 10 mil referências. Fernando Borrego, seja bem-vindo. Camila, seja bem-vinda. Matriz SWOT é um acróstico com palavras em inglês que o S é força, o W são fraquezas, que são weakness, o O são oportunidades, e o T, threat, que são ameaças. Então, a fraqueza, a fortaleza e a fraqueza normalmente está conectada com o mundo interno. Então, você olha para dentro da sua empresa, olha para a sua profissão, e quando você pega as oportunidades e ameaça, você amplia o seu olhar para o mundo. Então, se você está aqui assistindo hoje e está pensando em fazer uma transição de carreira, por exemplo, você precisa olhar para você, mas você precisa olhar para o ambiente. Eu me lembro que quando eu fui mudar de trabalho, fazia 7 anos que eu estava numa empresa e eu não tinha condições mais de crescer na empresa. E eu fui olhar o que eles precisavam de analista de RH. Nossa, isso lá em 98... não entrega nós. 97, eu acho. E aí eu peguei e olhei que no mercado as analistas de RH que tinham possibilidades melhores falavam inglês fluente, tinham pós-graduação, coisas que eu não tinha, né? Então, olha só, fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando você olha para a sua carreira, olhando esse SWOT, o que é que falta, que cai no que a gente estava falando, né? Sim. Super. Odri, você sabe que eu também, né? Quando eu fiz essa transição de carreira e eu comecei a falar do mundo mais da espiritualidade, né? Não só de inteligência emocional, mas inteligência espiritual, falar sobre jogos de autoconhecimento, tanta gente falou, cara, você tá ferrada, você vai morrer de fome. Não é que você vem falar de jogo e querer levar isso para dentro das empresas e tal. E aí eu olhei para isso e falei, mas qual que é a minha força? Eu fui executiva de RH. Eu não estou falando de um lugar que não é da minha força. Eu fui diretora de RH. Então, hoje, quando eu chego, por exemplo, para sentar com um executivo, com um CEO, fazendo o meu papel mais comercial, porque eu também fui aprender a ser mais comercial, a gente não sabia vender. Eu não sabia vender meu trabalho, né? Eu falei, isso eu vou ter que aprender. Estava do outro lado da mesa, né? São habilidades que você vai adquirindo. Exato. E aí, a hora que eu me vi nessa situação, eu falei, cara... Eu tenho isso como força, porque eu sei a dor do outro lado. Eu fui compradora desse negócio. E é isso, né? É a gente olhar e falar, ter essa análise bem objetiva e prática mesmo. Cara, isso aqui é fraqueza mesmo, eu vou precisar de ajuda, eu vou, sei lá, precisar aprender um idioma, ficar fluente, ou isso aqui eu vou chamar um parceiro para fazer comigo.
né? Então, isso é muito legal que você está falando. E eu acho que esse momento, ele propicia muito para as pessoas olharem como é que está a carreira de vocês, como é que está a vida familiar. E aí, tudo que a gente está falando, tudo que eu estou falando pode ir para qualquer esfera da vida de vocês. Por exemplo, eu quero relações familiares mais saudáveis, relações afetivas mais saudáveis, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Né? E entra em coisas que tem um monte de coisas que estão na minha mão. Né? Eu acho que esse momento é o momento de você colocar no papel o que você quer, gente. Desenha isso no papel, né? Denise, seja bem-vinda, Girlane, olha só, pessoal que está aqui comigo, que veio da minha rede, comecem a seguir a Cláudia. Cláudia é top, ela tem umas mensagens diárias maravilhosas e depois ela vai fazer um lançamento de um curso. E quem veio aqui da Cláudia também, começa a me seguir se você gostou de mim, se o que eu estou falando também faz sentido, né? Se vocês acham que tem gente perdida de como fazer esse planejamento para 2021, pega o aviãozinho, manda os directs para as pessoas que estão online do seu hall de pessoas, traz para cá. Hoje a ideia é assentar o pé no chão para ação mesmo, sabe? O ano inteiro eu trabalhei muito. Você sabe, Cláudia, você estava falando essa coisa da espiritualidade, e foi num curso do PA que eu tomei coragem de começar a me expor como espiritualidade, porque há muito tempo eu estou segurando isso. Há muito tempo, como eu também vim do mundo corporativo, de recursos humanos, o que a gente ouve? A gente não vai falar de espiritualidade em empresa. Exatamente. Não vai falar. Só que me reverberava uma missão de vida, né? Me impulsionava, e através do formato do Ikigai, eu consegui desenhar esse propósito de vida e tomar atitude para fazer. E neste meio, eu tive que quebrar um monte de paradigmas meus. O primeiro é fazer vídeo de internet, gente. Então, se vocês olharem, meus vídeos são de agosto para cá. Agosto, setembro do ano passado, não esse ano, passado para cá. A gente tem que quebrar paradigmas, né, Cláudia? Nossa, eu também, eu fui enfrentar essas coisas todas, Dri. Até porque eu estava doente muito, né? Então, eu fiquei doente, percebi todo mundo doente, né? O PA tem gente falando do PA aqui. Nosso grande parceiro, eu e a Adri, a gente se conectou por conta do PA e descobriu que a gente tinha uma conexão mais antiga ainda. Mas é isso mesmo, e eu vou te dizer uma coisa, hoje todo o meu trabalho, eu estava com um CEO ontem de uma empresa, e a gente estava falando de 3 pilares, mental, emocional e espiritual. Quando eu comecei a falar do jogo lá 5, 6 anos atrás, que fala de milagre, ainda o nome milagre, aí que assustava, porque as pessoas associam a religião, e eu não estou falando de religião, a constelação, as pessoas acham que é religião. Constelação, exatamente, o Bert Hellinger, né, todo mundo acha. E aí eu percebi o quê? O que está fazendo as pessoas ficarem adoecidas, hoje eu fiz até um post sobre isso, é a gente achar que não está tudo isso integrado. Aliás, a gente se separar dessas coisas todas. E hoje eu fiz até uma frase, eu coloquei assim, aquela pessoa que a gente está olhando aqui, nós todos que estamos aqui hoje, aqui no Insta, juntos e tal, a gente é a mesma pessoa que está por trás do CNPJ e por trás do CPF. É a mesma. Então, não tem como a gente não falar de espiritualidade, né? Porque a gente está falando de algo maior. Né? Não existe de falar de mental, né? A coisa mental. E as pessoas acham que resolvem tudo num plano materialista, num plano racional. É claro que tudo isso ajuda, Gente, eu não desmereço esse processo, só que você está trazendo uma coisa muito importante, é como é que eu estou me fragmentando, né? Como é que eu estou permitindo, nesse 2020 e antes disso, que o mundo me colocasse dentro de uma caixa que não sou eu. E eu preciso, nessa semana de virada aí de ano, entender quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Isso são questionamentos muito básicos e eu quero realmente que vocês façam isso
de uma forma com essas ferramentas que a gente está passando. Ficou com dúvida? Assiste de novo. A gente passou aqui o SMART para estabelecimento de metas, a gente passou construção de visão de futuro, a gente passou o SWOT, a matriz SWOT, SWOT, né? Isso são ferramentas que, se você pegar para entender essas ferramentas esse ano, vai te ajudar a projetar um 2021 muito melhor, muito mais inteira, né? Fabi Roxo, seja bem-vinda. Maria, Cida Fogo, Cida vem sempre nos meus workshops, querida. Corte Sheila, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Oi, a Clélia entrou também. Clélia, Rosana Franco, Denise Gouveia, acho que é sua, né? A Dê entrou também. Ela está me seguindo já. Maravilha. Pessoal, a gente tem mais 15 minutos. Eu tenho um poema para ler. Uau. Que eu estou inspirada hoje. Eba! Mas eu queria que vocês perguntassem para a gente. Aproveita a nossa expertise. Essa expertise foi talhada com muito caminhar, né, Cláudia? Só no lerê. A Cláudia foi minha bicho, não foi? Provavelmente. Provavelmente. Acho que eu sou mais velha que você. Eu não sei. 1 ou 2 anos antes que ela, mas a gente se cruzou nos pátios. Eu acho. Então, gente, quais são as suas dúvidas? O que está te angustiando para 2021? Coloquem aqui para que a gente possa, nesses últimos 15 minutos, interagir com vocês. Fábio, saudade de você, Fábio. Faz 1 ano que a gente se viu já, Fábio. Olha que absurdo. Acho que a última vez quando ele veio aqui na chácara, ano passado, quando podia receber gente, né? Seja bem-vindo, Fábio. E aí, ninguém tem dúvida? O que vocês vão ter de lição de casa agora, então? Clau, e aí? Que mais? Tem mais alguma dica? Não, eu acho que uma coisa que é legal é que... Olha lá, ó, Lu... Eu quero sair da zona de conforto. Lu, aguarda que eu vou ler um poema para você que, olha, você vai falar assim, esse poema foi feito para mim. Uhum. Galante, e é legal, né? Isso que a Lu... Ai, Raquelzinha, querida, bem-vinda. Pessoal, ó, quem é do meu pessoal que está aqui hoje, segue a Cláudia, ela está com mensagens diárias maravilhosas de autoconhecimento, de reflexão, e em janeiro ela vai lançar um curso em milagres. O poder da escolha. Poder da escolha, tá? Então, sigam a Cláudia. Quem é da Cláudia, siga a Drivico. Eu vou ter um curso maravilhoso também, são 8 módulos. Primeiro é o módulo Quem Sou Eu, aí tem 2 módulos conceituais de Spiritual Thinking e os 3 princípios do Bert Hellinger. Depois eu entro nas dores, minhas relações familiares, afetivas, carreira e profissão e doenças, ciclo de vida, e termino com essa tal felicidade. Então, quem quiser mais informações desse curso, manda um direct para mim depois. Aí, ó, quero fazer um curso com vocês. O que te bloqueia, Lucinéia? Lucinéia? Venha fazer os cursos. Ó, a Vera, vou preparar o meu caderninho. Vera, anotou direitinho quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas atitudes, o que eu preciso desenvolver para 2021, quais são as minhas metas. A Giane, para me humilhar, sair da praia só para ouvir dicas para começar 2021 com a mente renovada. Legal. Luci, seja bem-vinda. Muito bem. Inês Carrasco também, seja bem-vinda. Bom, eu posso ler o poema, Clau? Porque eu acho que pode. Aí a gente encerra. Eu vou ler também uma mensagem de uma carta, e aí também eu deixo uma mensagem aí para acho ótimo, maravilhoso. Mundo. Então, vamos lá. Vocês estão com o coração preparado para esse poema? É de Braulio Bessa. Eu choro toda vez que eu ouço Braulio Bessa. Tenho 36 anos de formada em psicologia clínica e junguiana. Olha, creio que a maior dor do ser humano é realmente a separação do ego e alma. Tão importante essas lives que vocês estão fazendo. Ó, já fazendo SWOT pessoal. Olha que lindo. É exatamente atitude.
Como diz o nosso amigo PA, porque tem um monte de gente aqui da turma do PA, do ego para a alma e atitude que te move. É a atitude que te move. É isso aí. Vamos lá. Será que o que não é conhecido é chamado espiritual? Talvez a acupuntura, as plantas, as fases da lua eram espirituais. Será que no futuro a ciência... Fernando, eu acho que, por exemplo, a constelação sistêmica, muita gente acha que tem a ver com religião, mas a constelação sistêmica vai ser explicada pela física quântica. Concordo com você. Tem coisas que a gente acha que é espiritual, mas que às vezes a gente não está preparado ainda, né? Como é que os índios interpretavam como eram os trovões antigamente? Eram deuses bravos, né? Tem mitologia de Thor, nórdica e assim por diante. Mas vamos lá, porque eu acho que ainda vai conversa em cima disso. Vamos lá. Medo e coragem, de Braulio Bessa. A impressão que se dá é que a gente tem medo de enfrentar as adversidades, com medo de abalroar alguma coisa e quebrar. Mas eu tenho um pensamento que, se você já é forte, imagina vários. Quando você se quebra, muitas vezes você se fortalece. E aí vem o poema. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. Que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. Que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo, meu povo, o medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar, que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Observe. Se há medo de perder, é um sinal de cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é um sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é um sinal para falar. E se o silêncio insistir, é um sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Ora, toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer, e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça o seu próprio medo, que tenha medo de você, né? Nossa, gente, que lindo, Dri. O que você achou, Cláudio? Nossa, maravilhoso. Tem gente aqui pedindo, você manda pra gente, hein, para eu postar também. Esse texto? É, eu vou postar na minha coisa. Então, lindo. Aí a Fabi dizendo que adorei. Lucinéia, para eu sair da zona de conforto, acho que estou saindo. Eu tenho uma frase, eu acho que o medo, como diz o poema, o medo, ele é algo para nos preservar, mas não para nos paralisar. E se tá com medo, vai com medo mesmo. A primeira live que eu fiz, eu entrei, eu não sabia nem que botão apertar. E o medo de me expor, o medo de ser julgada, existem vários medos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Clau, a gente tem mais um tempinho. Qual que é o seu poema? O seu poema não, sua cartinha. Estou vendo a Dê aqui, querida, obrigada. Eu sempre falo sobre medo e amor, né, que é o fundamento do jogo. E é lindo esse poema, porque é isso mesmo, a gente está entre essas escolhas e sempre que a gente vê o medo, a gente pode escolher o amor, né? Que é bem esse poema. Eu vou ler uma cartinha de escolha, gente, do jogo, deixar aqui de mensagem para a gente, que eu acho que é um pouquinho disso, até também eu vi o Fábio aqui, foi o Fábio que falou, né, da ciência com a espiritualidade, né? Não sei se foi ele.
Foi o Fernando Borrego. O Fernando, né? E é isso, gente, está todo mundo falando a mesma coisa de formas diferentes, né? Os poetas, os mestres espiritualistas e agora a ciência, né? A gente já tem aí o HeartMath, que já descobriu essa inteligência do coração e já é científico a nossa intuição. E essa carta de escolha, ela fala o seguinte, é bem curtinha. Eu sou o responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido a meta que quero alcançar. O que isso significa para o jogo, gente? É que o poder de escolha ele é nosso, ele não está fora, né? E é a gente que se apropria disso, né? Quando eu vejo que tem gente falando assim, como é que eu saio da zona de conforto? É a gente que decide. E se por acaso a gente escorregar porque algum medo veio, a gente pode escolher de novo, né? Eu sempre brinco lá, a galerinha que está aqui, que também estava no PA, eu termino a palestra falando, escolhe de novo. Esse é o poder da nossa escolha, né? É a gente saber que a gente pode escolher sempre, né? E isso, né, Dri, eu falo muito para as minhas sobrinhas, a vida, ela é cheia de altos e baixos, como um eletrocardiograma, né? Quando ela fica retinha, tu morreu. Então, exatamente. Não é? Então, quando ela ficou retinha, morreu. A gente só precisa levantar uma vez a mais do que cai. E isso é a vida. É cheia de altos e baixos. E aí entra no que você está falando dessas escolhas, né, Clau? Que linda mensagem. Não, e é legal isso que você falou, porque a gente falou, faz a meta, põe o caderninho, vamos embora para 2021, né? Faz a nossa visão aí de futuro. E se por acaso a gente tiver medo, a gente pode escolher de novo. E se por acaso aquela meta não deu certo, reveja. Isso é protagonismo, né? Isso é a gente tomar e se apropriar da nossa vida e não ser vítima dela, né? Ai, que lindo! Amei sua mensagem final. Amei, amei, amei. Claudinei, o medo nos paralisa. Então, quando ele chega no ponto de paralisar, às vezes a gente precisa de algum apoio, Claudinei, né? Eu preciso olhar para alguma coisa em mim que eu não estou conseguindo enxergar sozinho. E aí, que tipo de apoio pode ser através de constelação sistêmica, pode ser método psicoterapêutico, pode ser através dos jogos da Cláudia. Existem tantas formas da gente entender por que esse medo está me paralisando, e se eu não estou dando conta de olhar para esses bloqueios sozinhas, existem formas de eu buscar apoio. Lembra que eu falei? Né? De ajuda. O que eu dou conta sozinho, o que eu preciso de outra pessoa. Esse ano eu fui hipnotizada, eu fiz curso com o PA, eu fiz que mais eu fiz? Eu fiz tanta coisa. Eu fui constelada, não constelando, né? Eu não fui a consteladora, constelei uma questão minha. Então, esse ano foi um ano para mim de muito. Fiz o meu curso de Enneagrama. Não tem outra saída, é se conhecer, né, Clau? Eu constelei quadrivico. Constelou. Olha lá, a Giane adorou, maravilha. Lilian entrou agora, maravilhosa. Milagre é poder escolher, verdade. Nos momentos mais difíceis que vivi foram os de maior crescimento e transformação para muito melhor. É isso aí. Gente, a gente está terminando, o tempo tem mais 5 minutos. Eu gostaria de saber, a Claudinei fez o curso com o PA no último fim de semana, então você me viu lá e viu lindo. Claudinha também, né? Viu Claudinha também. Viu. Que legal. Pessoal, quem quiser informações do meu curso, manda direct para mim, tá? Mas o link está na minha bio, tá bom? É só ir na bio também, mas se quiser eu mando as informações, manda direct. Da Cláudia também, manda direct para ela vai te dar uma atenção especial. Rê, seja bem-vinda, entrou no final, vai ter que assistir tudo depois, hein? Acho que é isso. E aí, Cláudia? Minha gente linda. Que delícia, Adri, a gente fazer essa última live com você me convidar. Adorei. Não, e pessoal, vocês não têm ideia do que aconteceu antes. Tava tudo pronto. Só notícias de bastidores aqui. De repente, tudo fica escuro atrás da Cláudia. Ela congela, tudo fica escuro. Caiu a luz da Cláudia, a conexão caiu.
Choveu, deu um raio. Recado. Respira que vai dar tudo certo. Respira. Eu aqui, vamos lá, gente. Escolhe o amor. Escolhe de novo, vai vir. Respira que vai dar tudo certo. Gente, olha só. Feliz Natal, Lilian, para vocês também, querida. Para vocês também, gente. Gente, eu realmente quero, pegando a frase aí, me apropriando, escolham o amor, né? Esse próximo ano. Escolha o amor nas suas relações pessoais, nas suas relações familiares. A gente vê, assim, famílias, às vezes, desestruturadas. Essa época do ano, às vezes, é tão difícil para tanta gente. E às vezes basta uma mudança de olhar seu. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes através do meu trabalho de constelação sistêmica. Quem quiser conhecer o trabalho de constelação sistêmica, dia 16 de janeiro vai ter workshop. Para ir conhecer é só R$ 39,50, gente. Vai lá, assiste, para conhecer o que é esse campo mórfico, né? E é isso, Clau. Amei. Obrigada, Adri, também amei, querida. Que a gente faça outras, depois eu vou te chamar ano que vem para a gente falar de constelação, porque eu acho que, né, eu acho que é muito bacana e eu acho que tem como a gente fazer algumas coisas juntas, com certeza, né? Porque eu acho que é isso. Olha só, a gente olha para uma pessoa, se identifica com o ser e já chama para uma live, entendeu? Porque a gente bate e vê e fala assim, nossa, o que ela fala tem tanta congruência com o que eu acredito, que eu acho que a gente vai agregar para quem estiver assistindo, porque o meu objetivo é sempre poder agregar para as pessoas que estão aqui. Hoje eu recebi um feedback, Cláudio, de uma moça chamada Vânia. Ela falou, Adriana, esse ano, ter essa pandemia me trouxe você de presente. Você não sabe o quanto as suas lives me ajudaram nas minhas relações familiares, quanto as suas lives me ajudaram eu me encontrei no meu trabalho. Então, quando eu estou aqui, e eu tenho certeza que Cláudia é uma pessoa amorosa, ela está fazendo isso com o maior amor do mundo para vocês, né? Porque isso, o que movimenta a Cláudia é algo muito parecido com o que movimenta, é tocar vocês de alguma forma, né? Clau, presentaço, não tenho como te agradecer. Aqui também, gente, no Instagram. Ai, as coisas queridos, lindas. Fiquem com Deus. Um ótimo Natal para vocês. E é isso. Clau, vamos encerrar, meu amor, porque eu não sei se o eles Insta, derrubam a gente. Não derruba mais. Hã? Eles derrubam a gente capota mais. Eles derrubam? Porque a minha última eles não me derrubam. Eu não sei se é porque como eu estou como influenciadora digital, não derrubam. Ai, que chique, vai vir. Não sei, pelo menos não andaram derrubando as últimas. Adoro. Muito bem. Obrigada, queridos. Obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus. Se a gente puder ajudar de alguma forma, manda mensagem no direct. Por favor. É uma forma de entrar em contato. O meu curso, o link está na bio, né? Então, fiquem com Deus. Clau, beijos, você queridas. fica no Zoom, Clau. Fico no Zoom. Fica no Zoom. Tchau, meus queridos. Vou fechar você aqui. Beijo. Beijos. Tchau. Clau. Deixa eu parar, peraí.